Fala galerinha do xadrez, tudo beleza? Pessoal, decisão aqui no Grand Prix 2022 hoje, hein? De hoje não passa, né? Essa final então foi composta de 2 dias até agora, né? No primeiro dia empatou, no segundo dia empatou, Nakamura contra Aronian, mas hoje tie breaks. 2 partidas rápidas, vamos dar uma olhada então em uma partida delas e comentar como é que ficou a classificação final, contar o que aconteceu aí no dia de hoje, tá bom? Será que vai dar Nakamura? Será que vai dar aqui Aronian? Vamos dar uma olhada então. Nakamura de brancas na primeira partida abriu aqui com o peão do rei. O Aronian respondeu com E5 e aqui eles desenvolveram então para a abertura espanhola. Rui Lopes aqui pelo Ricardo Nakamura. 15 minutos para cada jogador com 10 segundos de acréscimo, hein, pessoal? Aqui o Aronian decidiu ir com A6 e depois da recuada do bispo, desenvolvendo o cavalo, a defesa morfe aqui da abertura espanhola. Roque, bispo em E7, a variante padrão aqui, clássica, o bispo perseguido vai em segurança, as negras colocam também o rei em segurança e o Nakamura faz esse approach aqui com o lance H3, que é uma das anti-ataque marshals da vida, né? Para evitar aqui, por exemplo, o C3 e D5 e tudo mais. A gente vê que a turma realmente joga aqui um A4 ou joga um H3 e o Nakamura mais uma vez segue com o H3. Aronian segue com bispo B7, D3 pelo Naka, D5, o peão toma, cavalo toma, e aqui, né, uma variante aqui do Marshall, né, oferecendo aqui o peão em sacrifício, e o Nakamura nada disso, ele faz o lance A4, evitando cair nessas linhas complicadas do ataque Marshall, onde as pretas ficam com um ataque formidável, né? Por exemplo aqui, cavalo por E5, vamos dar um exemplo aqui, né? Cavalo por E5, vamos dizer cavalo por E5, torre por E5, e as pretas têm um cavalo atacado, né? Então tá atacado aqui pelo bispo, tá atacado aqui pela torre, poderia seguir, por exemplo, com dama D6, é uma possibilidade já atacando a torre, fazer a torre voltar, né? Então vamos ver essa linha aqui, ó, a torre volta de repente lá para E1 e torre de A em E8 e as pretas entregaram o peão, mas tem um ataque bastante forte, né? Linhas bastante ativas aí, as brancas ainda não desenvolveram muita peça. Essa é a ideia do Aronian, então entregando aí o peão, o Nakamura não cai nessa e prioriza o desenvolvimento. Cavalo D4 foi jogado pelo Aronian, cavalo de bem em D2, desenvolvendo peça, cavalo por B3 e aqui cavalo B4. O Aronian é o detentor aí do par de bispos. Cavalo por E5 foi jogado, finalmente aceitando aí o peão e agora dama D5, o que é isso? É o Aronian agora ameaçando aqui checkmate. O Nakamura tem um peão a mais, mas ele segue agora com F3 e agora bispo D6 atacando aí o cavalo. D4 no limite, protegendo torre de A em 8. O Aronian tá vindo pra cima, A por B5 e agora bispo D2. O Nakamura vai jogando de forma extremamente cautelosa, extremamente precisa. O cavalo protegendo o peão central, o bispo agora atacando aqui o cavalo. Cavalo C6 foi jogado pelo Aronian e agora bispo F4 pelo Naka. Rei H8 agora foi jogado aqui pelo Aronian, saindo aqui enfim, acho que dando a casa de G8 aqui pra torre, saindo de temas aí de ataque. E o Nakamura se sente um pouco ameaçado com esse bispo aqui indefeso e segue com o bispo em H2. Uma outra possibilidade seria jogar com dama D2 com a mesma ideia de não deixar nenhuma peça desprotegida, né? Então segue aqui com o bispo em H2. Cavalo por E5 foi jogado pelo Aronian, D por E5, bispo por E5. Interessante essa linha, né? Porque se dama por D5 você fala e agora, né? E não foi o lance jogado, mas as pretas têm um intermediário, bispo por H2 cheque, né? A partida seguiu com bispo por E5, mas só para olhar essa linha, né? Por exemplo, aqui dama por D5, poderia seguir bispo por H2 cheque e somente então, né, recuperando aqui em D5 e depois das trocas estaria tudo ok com bastante equilíbrio, né? Então a partida seguiu aqui com bispo por E5, torre por E5, dama por E5, igualando a questão material, 5 peões para cada um e o Nakamura segue agora com dama D4. Um pouquinho melhor no tempo, Aronian segue com dama G5, agora igual já no relógio, ameaçou capturar aqui em F3 e o Nakamura segue com dama C5, atacando a dama do Aronian, não dando tempo para o Aronian capturar o peão aqui de F3. Dama por C5, cheque, cavalo por C5 e a gente tem esse final então. Quem será que vai se dar melhor, bispo ou cavalo? Bom, no momento o Nakamura parece ter um pouco mais de qualidade de jogo, porque o cavalo ativo, uma torre ativa, um rei que entra fácil, será que vai dar para o Aronian? O Aronian segue com bispo D5, torre A7 pelo Naka C6, fazendo uma pequena fortaleza aqui. Cavalo D3 foi jogado pelo Nakamura, G6 e agora torre aqui em C7 pressionando o peão. Torre em A8, cavalo B4 e aqui o momento
delicado, um momento importantíssimo aqui. O Aronian, ele tá com o peão aqui atacado e ele tem que fazer lances ativos aqui, senão ele vai ficar se defendendo e vai perder o jogo. Então aqui uma possibilidade seria jogar com torre A1 cheque e depois da saída do rei jogar com torre aqui em C1 ou torre B1 e começar a atacar esses peões, é o que ele teria aqui para contra-jogo, né? Por exemplo, o cavalo toma, peão toma. As brancas protegem o peão, mas as pretas estão sempre também à espreita aqui, sempre com a torre bastante ativa, né? Aqui o Aronian já faz um lance estranho aqui, rei G7. Dá para entender que a ideia do Aronian foi proteger o peão de F7, cujo defensor está ameaçado. Mas se o Aronian consegue fazer essa estratégia de passar a torre aqui pelos peões, ele não precisa se preocupar, porque se cai em F7, cai aqui em C2, cai depois em B2. Então o Aronian aqui ele comete um deslize forte, aqui ele comete um erro que pode custar caro. Rei G7, um erro aqui que pode custar caro na final do Grand Prix. Cavalo por C6, bispo por C6, torre por C6, torre D8. O Aronian vai ter que lutar por um empate, porque afinal de contas ele tem um peão a menos já. G4 pelo Naka, torre D2, H4. Agora sim tem uma torre ativa aqui o Aronian. H5, G por H5, G por H5. O Aronian é um grande jogador de finais e ele tá conseguindo equilibrar agora aqui esse final. B4 foi jogado, torre D4 atacando todo mundo. E aqui o Nakamura tem uma possibilidade de jogar também aqui com torre C5, atacando também os peões do Aronian, ou então C4, a gente viu que seria uma variante mais ardida, mas também empata, por exemplo aqui, B por C4, né? Ou até mesmo torre por C4, torre por C4, B por C4, e aqui vai pro empate. Como? Avançando? Não, avançar perde. As brancas para empatar teriam que jogar rei F2 aqui e entrar no quadrado aqui do peão, né? Porque senão esse peão vai avançar e vai ser promovido primeiro com cheque e vai parar aqui o outro peão das brancas, mas aqui a gente teria um final empatado, né? Os reis aqui encostam, o rei aqui, os reis, enfim, vão indo, né? Aqui, perdão, aqui encosta, chega no peão, toma e por aí vai, rei C6 e aqui vai empatar, né? Então não foi isso que aconteceu, a partida seguiu com C3, o Nakamura não quer empatar, ele agora oferece aqui o peão de H4 para continuar com uma maioria de 2 contra 1 na ala da dama. Torre por H4, rei G2, torre F4, rei G3 atacando a torre F5 aqui, jogado pelo Aronian e agora F4, o Nakamura vai colocando problema aqui pro Aronian, né? A torre já não tem como jogar em muitas casas. H4, um lance esperto, rei por H4, torre por H4, cheque. E aqui tem uma linha legal, né? Se rei G4, o Aronian teria o bonito lance H3 aqui, olha que maravilha, né? E aqui rei por H3, torre por F4. E se rei por F5, olha que beleza, H2 e o Aronian estaria ganhando aqui. A torre não tem acesso a H6, a torre não consegue dar cheque em G6, nem daria para voltar. A torre não consegue voltar, não consegue fazer nada e seria uma posição ganha aqui para o Aronian. O Nakamura não dá chance para isso, para jogar esse H3, né? E segue aqui então com rei por H4, torre por F4, cheque, rei G5 e você fala, pera aí, rei 2 peões e torre, rei 2 peões e torre, esses caras sabem jogar xadrez, esses caras vão conseguir empatar esse final, né? Mais ou menos, o tempo tá caindo e o final não é fácil. Torre F3 foi jogada aqui pelo Aronian, aqui rei G4 ataca a torre, torre D3 mantendo a pressão no peão, para não dar tempo aqui de atacar o peão do Aronian. Aqui torre C5 foi jogado pelo Naka, agora rei F6, um lance esperto, se a torre toma, e agora rei F4 com a ideia de tirar a torre daí, proteger o peão de C3 e atacar o peão. E agora Aronian, o Aronian segue com rei E6, rei E4 atacando a torre. E aqui, mais uma vez, aqui sim, um momento muito difícil. O Aronian com pouco tempo no relógio, ele joga qualquer coisa aqui. Mas uma ideia seria jogar com torre H3 aqui. Pra quê? Pra manter o ataque aqui no peão de C3. Se torre toma, né? Seria uma possibilidade. Ah, mas aí o rei protege, aí você dá cheque. Tudo bem, fica dando cheque. Mas uma hora o rei vai passar e vai parar de tomar cheque. Tudo bem, nessa hora o rei tá longe. Aí você faz o quê? Solta o F5, seria uma possibilidade. Ainda assim, um final muito difícil, parece que as brancas vão ganhar, mas as pretas têm chance e conseguem aqui a longo prazo, rei E7, teria que achar o fino e tudo
tudo mais, mas com muito jogo ainda conseguiriam aqui o empate, né? Torre G3, F2, torre F3 e por aí vai. Rei E6 seria uma possibilidade, ou rei D6, e as pretas com muito suor aqui conseguem empatar uma partida como essa, né? C4 não, aqui vai perder com rei E4, teria que jogar torre F7, enfim, um final complicadíssimo com chances aí para os dois lados, né? E com chance de empate aqui para o Aronian. Mas, galera, o xadrez de verdade é o seguinte, é olho no olho, tabuleiro físico, o barulhinho tem que bater no relógio, é o cara olhando pra tua cara, é a peça caindo. Aqui é outra história. Aqui o Aronian segue com torre D8 e agora tá difícil. Aqui o Nakamura segue com torre por B5, torre D1 deixando aí o rei cortado, torre B6, cheque, rei D7, torre F6 atacando o peão, rei E7 ataca a torre volta pra F3. Aqui, rei E6 foi jogado pelo Aronian, torre passa para D3, criando uma cobertura para o rei poder passar e dar suporte aqui para os peões. F5 foi jogado pelo Aronian. Agora temos aqui rei D4 pelo Naka. O Aronian segue com torre B1, tentando parar os peões. E agora a torre E3, cheque. Rei F6, aqui torre E8 e F4. O Aronian tenta um contra-jogo agora com o peão passado. Torre B8 e agora rei F5. Com certeza não são os lances mais precisos. A gente pode ver pela barrinha, né? Mas esse aqui, galera, não cabe nem análise. Aqui é o tabuleiro, um final extremamente complexo, pra vocês terem ideia, né? Aqui, por exemplo, não podia jogar torre B8, o lance vencedor aqui é rei C5. Bom, eu comentei isso na live, não era tão difícil de achar essa ideia, né? Qual que é a ideia das brancas? Deixar o peão avançar mesmo, sair com o rei, com os peões avançando, deixa o rei cortado e no último momento, se preciso for, sacrifica lá a torre no peão, né? Essa é a estratégia vencedora para as brancas. A gente comentou isso até que de uma forma rápida durante a live, mesmo sem engine, porque na verdade a engine manda jogar torre F8 ou qualquer outra coisa. A gente falou, não, rei C5 aqui com a ideia de subir os peões deve ganhar, né? Mas galera, tempo caindo, é muito complicado. Aqui foi para esse lance o Aronian e agora foi para esse lance o Nakamura e agora o Aronian tem jogo, tem contra-jogo, né? O Aronian segue com rei F5, temos agora B5, vai avançando o Nakamura, F3, o Aronian vai tentando contra-jogo, rei E3 tentando parar o peão e aqui torre B3, olha aí atacando também o peão, rei D3 protegendo o rei G4, vai empatar o Aronian, não acredito, rei C2 e agora F2 pelo Aronian, não, né, não, porque a ideia é até interessante, se rei por B3, o peão promove e as pretas têm um final vantajoso. O problema é que depois de torre F8 aqui do Nakamura exclama, o Aronian tem duas peças atacadas, a torre está atacada e o peão está atacado, né? Não dá mais aqui. Bom, torre por B5 seguiu, torre por B2, torre por F2 e depois de torre C5 simplesmente aqui o Aronian abandona aqui a partida. Vitória de Hikaru Nakamura, pessoal. Aqui o Nakamura tá completamente ganho, né? O rei aqui do Aronian tá cortado e aqui o rei vai apoiar a subida do peão e não tem como parar. Dá pra criar um trabalhinho, dá pra dar uma dificuldade, mas é um final completamente ganho aqui pro Nakamura, né? Eu durante a live me confundi aqui, falei, agora tá ganho, é só promover aqui o peão. Os caras, você é ladrão de blitz, hein? Ladrão de blitz faz essas coisas, né? O tempo tá caindo, o cara quer promover logo e já logo promove aqui pra baixo, né? Mas não pode, é lá pra cima a promoção. Uma belíssima vitória do Nakamura, mostrando aqui, galera, o xadrez da vida real. Esses caras são os melhores do mundo e mesmo assim a gente viu alguns erros, né? Vamos olhar aqui no relatório. E a gente vê no gráfico exatamente isso, né? O Nakamura de brancas aqui dominando a partida, o Aronian fez de tudo para equilibrar, aí ficou ganho o Nakamura, mas aí ele cometeu um ou dois lances lá, o Aronian não soube empatar, o Nakamura ficou ganho de novo e tudo mais. Esse é o xadrez da vida real entre seres humanos, né? E Rafa, o que aconteceu? O Nakamura ganhou o Grand Prix? Ganhou, galera, porque na segunda partida que eles jogaram logo em seguida dessa partida aqui, o Nakamura venceu novamente. Venceu numa partida empatada, mas o Aronian, enfim, ou ele ia pro empate ou ele arriscava um negócio maluco lá pra tentar evitar o empate, e aí não deu certo e ele acabou perdendo, né? Nakamura, campeão do Grand Prix 2022, da primeira etapa do Grand Prix. Rafa, ele tem vaga então agora para o torneio de candidatos do Nakamura? Ainda não, pessoal. O Grand Prix é um circuito de 3 torneios e esse foi o primeiro deles. Agora o Naka ganhou 13 pontos no Grand Prix com essa vitória e o Aronian 10 pontos. Os finalistas, eles já estão aí, né, com certeza ainda na luta pelas duas vagas aí do torneio de candidatos, né? Agora, quem diria o Nakamura? E olha só o que aconteceu com o rating de rápidas do Nakamura depois das duas partidas que ele venceu o Aronian.
Ele tá quase passando o Carlsen, galera. O que é isso? Nakamura ganhou 14.4 pontos de rating numa tacada só hoje. Então, se aproximando bastante aqui do Magnus Carlsen. O Nakamura, que já é o número 1 do mundo em Blitz, tá aí, número 2 do mundo de rápidas. Já era o número 2 do mundo de rápidas, mas agora muito mais próximo aqui do Magnus Carlsen. Que coisa, hein? Ganhou 7.2 em cada vitória aqui contra o Aronian. Ganhou bastante rating o Nakamura, né? Além de tudo, ganhou rating além de ganhar aí a primeira perna do Grand Prix. Mas é isso, galera. Espero que vocês tenham curtido aí o vídeo, tá bom? Muito obrigado pela sua audiência. Um grande abraço para todos vocês e até a próxima. Valeu! Cavalo H5 no tabuleiro de xadrez. De xadrez.